Eu vou fazer uma pequena apresentação do professor Otmar Eth, que evidentemente dispensa apresentações, mas, enfim, meu papel aqui de apresentá-lo a vocês e também dizer da minha grande alegria, da minha grande honra, professor, por você ter aceitado vir ao Rio de Janeiro, ao Brasil, para participar desse evento, para fazer a nossa conferência de abertura. É uma grande alegria pessoal também para mim, porque o Otmar Eth me recebeu na Alemanha também no meu pós-doutorado, na Universidade de Potsdam, em 2019, 2020. Na verdade, a gente começou as tratativas disso também naquela época, um ano antes, então tudo com longos processos. A gente já se conhece, inclusive, há mais tempo, porque o Otmar veio também num evento do Congresso Internacional de Hispanistas que eu organizei na Faculdade de Letras da UFRJ em 2014, uma relação, então, de longa data. Eu, então, vou ler um pequeno texto de apresentação do professor. Otmar Eth nasceu na Floresta Negra, região do estado de Baden-Württemberg, Alemanha. Doutorou-se em 1990 pela Universidade de Freiburg, com um trabalho sobre José Martí, e, alguns anos depois, concluiu a sua habilitação na Universidade Católica de Eichstätt, com um estudo sobre Roland Barthes. Em 1995, se tornou professor catedrático de literaturas românicas na Universidade de Potsdam, Alemanha, também, da qual se aposentou recentemente, e onde lecionou e orientou diversas teses de doutorado e pesquisas de pós-doutorado e habilitação no âmbito das literaturas de língua francesa e de língua espanhola e da literatura comparada. Professor Eth é reconhecido mundialmente como impulsionador do campo transdisciplinar denominado Estudos de Transarea, Transarea Studies, sobre o qual se debruçam diversos de seus livros e ensaios. Dedica-se também à discussão sobre a relação entre literatura e vida, literatura e convivialidade, além de ser um dos maiores especialistas na obra de Alexander von Humboldt. Atualmente, o professor Eth é membro efetivo na categoria de Humanidades da Academia de Ciências de Berlim-Brandemburgo e diretor do Humboldt Center for Transdisciplinary Studies da Hunan Normal University em Changsha, China. Dentre suas obras, publicadas em vários países e idiomas, como alemão, inglês, francês, espanhol e português, eu destaco alguns de seus livros recentemente publicados no Brasil: Escrever Entre Mundos, Literatura Sem Morada Fixa, que, se não me engano, é mais de um volume, publicado pela editora da UFPR. O Caso Yaus, a compreensão a caminho de um futuro para a filologia, que está editado pela editora Caminhos. Esse livro, recentemente editado aqui no Brasil também, que é Fractais do Mundo, Caminhos pelas Literaturas do Mundo. Também são 2 volumes, editado em Porto Alegre, pela editora Bestiário. E também destaco que no livro que eu organizei junto com a Ana Maria Lisboa, publicado pela editora Sete Letras do Rio, Translinguismo e Poéticas do Contemporâneo, o capítulo de abertura sobre literaturas do mundo também é do professor Otmar Eth. Agradeço a imensa generosidade de Otmar Eth em aceitar nosso convite para vir ao Brasil participar do segundo CIELLI. E passo agora a palavra ao professor, que proferirá a conferência de abertura, intitulada Viver e Sobreviver Juntos, Perspectivas Transareais e Convivências Linguísticas nas Literaturas Sem Morada Fixa. Professor, palavras. Muito obrigado, Antônio, pela apresentação e pela invitação. É um enorme prazer para mim estar novamente em Rio de Janeiro, numa cidade fascinante,
e uma intelectualidade que sempre me dá muitos impulsos e muitas coisas para pensar. Sempre tinha vergonha, obrigado, sempre tinha vergonha de apresentar no Brasil ou no Portugal uma conferência em inglês ou em espanhol. Então, trabalhei um pouco a literatura e a língua portuguesa, então já não tenho vergonha, porque agora estou num congresso de práticas translínguas, então será fácil ver outras línguas românicas por debaixo do meu português. Será um prazer, então, falar em português com muitas referências translínguas a outros idiomas, a outras línguas, e estar com vocês nessa sala agora. A literatura é porque é mais do que o que ela é. As literaturas do mundo, desde seus começos, múltiplos começos, sempre nos falam das formas de conviver, de convivência, de viver juntos. Assim, a épica de Gilgamesh, 5.000 anos atrás, nos fala das possibilidades de conviver em um mundo com os deuses, com os animais, com as plantas, com todo o contexto vital de nossas vidas. Cambiando já de microfone. Então, essa convivência entre o ser humano com outros seres humanos de outras culturas já é um dos grandes temas da literatura na época de Gilgamesh. Do lado chinês, o Shi Jing chinês, o livro das poesias, o livro dos cantos, nos fala de um mundo diferente, de um mundo territorializado na China, das diferentes regiões da China, e sempre também das guerras e das convivências, das possíveis convivências entre os homens, e a separação dos homens por a guerra e por a falta de convivência pacífica. É muito interessante que a épica de Gilgamesh se basa sobre um movimento até o Mediterrâneo, da Mesopotâmia ao Mediterrâneo, e sempre uma ricerca, uma recherche de um espaço sempre mais grande, mientras que o livro chinês é um livro territorializado que não se move entre as diferentes regiões. Vou voltar sobre essa ideia de uma bifurcação das culturas, de uma oposição, se quer, uma oposição complementária entre essas diferentes lógicas culturais. Então, também do lado chinês, a convivência, o desejo, os limites, mas também o amor da conviver juntos, e também as catástrofes da convivência. No mundo indo-árabe, as Mil e Uma Noites representam uma situação diferente, com base a uma estrutura narrativa da Índia,
desenvolve um mundo de uma oposição entre o masculino e o feminino e rompe o poder e a brutalidade masculina com a voz de Scheherazade, que conta histórias, que então transforma a oposição discursiva, que é vida e morte, ou seja, passar a noite com as jovens mulheres, uma noite e assassiná-las amanhã seguinte. E contra essa lógica brutal e fatal, Scheherazade conta histórias. Conta histórias transformando, então, as oposições discursivas em movimentos narrativos. É uma coisa muito importante na literatura, esse desejo de superar as divisões, as separações, as oposições entre diferentes polos que não conversam. Assim, por exemplo, na literatura francesa, também o começo da literatura francesa é muito belo também. Les Sermons de Strasbourg nos contam uma guerra, uma superação de uma guerra entre dois filhos do Charlemagne. Então, o mundo dos Sermons de Strasbourg é um mundo em que os dois partes fazem um juramento de não combater ao outro na língua do outro. É uma prática translingüe que está na base de uma forma e uma norma de convivência que efetivamente superou a guerra entre os dois filhos de Charlemagne. Então, dentro do conceito da literatura e das literaturas do mundo, está o desejo e os saberes de conviver, de convivência, o saber de viver juntos. Então, as diferentes lógicas entre a épica de Gilgamesh e o Shijing chinês, ou as 1001 Noites indo-árabes, então significa que existem, desde os começos das literaturas do mundo, diferentes lógicas, mas que não entram em um contato mútuo e vice-versa entre essas literaturas. O 31 de janeiro de 1827, Goethe formou, não inventou, porque o término já existia, formou a ideia polêmica da Weltliteratur, da literatura mundial, em 1827. Sacando as conclusões de uma situação transformada por as diferentes fases, também a segunda fase de globalização acelerada na sua época. Vou referindo-me às diferentes fases de globalização acelerada, mas a época que é muito importante para o Goethe, mas também para todos os conceitos mundiais na língua alemã. Então, Weltliteratur, Weltverkehr, Welthandel, tudo isso é uma resposta direta à segunda fase de globalização acelerada, que foi baixo a influência superior de França e de Inglaterra. E nesse conceito, é um conceito goetheano polêmico. Por que digo isso?
porque é em contra da literatura nacional, da subida da literatura nacional no contexto nacional das literaturas europeias, um pouco em todas as partes. Não? É um conceito polêmico em contra desse conceito da literatura nacional, ou poderíamos dizer nacionalista. Então, a fórmula goetheana é literatura nacional não quer dizer muito agora. É a época da literatura mundial. Não? E todos temos necessidade para fazer algo em favor desse desenvolvimento. Na concepção do Goethe é muito importante para muitas disciplinas no mundo acadêmico de hoje. Está em contra também da institucionalização das filologias nacionais. Não? Então, uma disciplina como a comparatística tem o conceito de Weltliteratur no centro do seu pensamento, no centro da sua ideologia. Mas parece como um conceito transhistórico. Mas referindo-me a Goethe diretamente aos textos de Goethe e às conversações com Eckermann, então queda muito claro que Goethe formula o conceito de literatura mundial como um conceito histórico, como uma época. E uma época quer dizer que tem um começo e tem um fim também, um final também. Claro, o começo da literatura mundial, no sentido de Goethe, é com Goethe. Queda claro essa ideia de base de Goethe que concebe a literatura mundial como um momento da história literária, porque está suas leituras de romances chineses, romances de Sérvia, de Alemanha, de França, claro, de muitos países, então sugerem, provocam essa ideia de Goethe da Weltliteratur. Mas tem também um final, a época de Weltliteratur? Sim, e é muito interessante que vemos que esse conceito é um conceito do começo centrado. É um conceito centrado na experiência das leituras em Weimar. Um conceito que, na centralização do conceito da Weltliteratur e da literatura mundial, é um conceito que, então, é transhistórico até hoje. Mas se, por exemplo, vemos de mais cerca, analisamos a utilização do conceito de Weltliteratur hoje, vemos que é um conceito centralizado, ou, se querem, melhor, colonial também, centrado nos centros do poder. Então, Pascal Casanova, La Troisième République mondiale, de la literatura mundial, é um conceito que está centrado em Paris. Paris como centro, como foi um centro para a América Latina. Para a América Latina durante o século XIX, não? Como disse Walter Benjamin, é a capital, Paris como capital do século XIX. Não? O conceito de Pascal Casanova está centrado em Paris, como disse David Damrosch, numa crítica do livro do Pascal Casanova, é um conceito parisino da literatura mundial.
Agora, quando David Damrosch escreve o seu livro What's World Literature, passa do lado da produção ao lado da recepção, mas é um conceito centrado também, porque é um conceito centrado não em Paris, mas em Nova York. Nova York, que é o centro da recepção das literaturas mundiais e um pouco segue as huellas, as ideias de Goethe nesse conceito da literatura mundial. Então, será necessário, será mais que útil, mas será necessário deixar o conceito da literatura mundial para agora constatar que com a obra de Borges, a mediados no meio do século XX, e com a obra de Octavio Paz, e em teoria com a obra de Erich Auerbach, um romanista alemão que também utilizou por primeira vez, se não estou equivocado, o conceito das literaturas do mundo, mas não em seu livro mais importante, Mimesis, mas um livro 7 anos depois, em um ensaio sobre a filologia da literatura mundial. Não abandona o conceito da literatura mundial, porque para ele também é necessário sair da literatura nacional. Depois da catástrofe nazi, da catástrofe dos nacionalsocialistas alemãos, é para ele uma obrigação sair do conceito do nacional, não? Então, para a reconstrução do conceito da literatura mundial, utiliza para um só momento o conceito das literaturas do mundo. Mas que é no centro desse conceito? Vemos que a situação milhares de anos atrás, entre diferentes lógicas, essas lógicas não eram compartidas, não eram interrelacionados entre eles. Mas, ao largo do processo da globalização, cada vez mais essas literaturas se entretejam, entrelaçam, estão interrelacionados. A intertextualidade é o coração pulsante das literaturas do mundo. Agora estamos numa situação em que as literaturas do mundo apresentam diferentes lógicas interrelacionadas. E seria um conceito completamente errôneo centrar essas literaturas novamente. Então, seguindo um pouco as ideias de Roland Barthes sobre a literatura, ele tem uma fórmula que me parece muito importante para nossa disciplina: la littérature est toujours en avance sur tout. Então, as literaturas do mundo construem um sistema multipolar no mundo que todavia é um mundo polarizado. Estamos transformando nossas sociedades depois da quarta fase de globalização acelerada, finalizando em torno a 2015, mais ou menos, em uma transição até um mundo multipolar. Depois de uma fase de globalização, a situação é sempre muito frágil. Assim, por exemplo, a terceira fase de globalização acelerada terminou com uma grande guerra, que em França, todavia, chama-se assim, la Grande Guerre, a Primeira Guerra Mundial, que termina a terceira fase de globalização acelerada.
E as relações internacionais, econômicas, culturais, etc., só chegam ao mesmo nível de interrelacionalidade nos anos 60. E nos anos 60, 50, 60, já vemos na literatura surgir da literatura outros conceitos multipolares. Penso em Jorge Luis Borges, o escritor argentino e a tradição. Estou pensando em Octavio Paz e em outros autores do meio do século XX que começam outro conceito não centrado já em o sistema da literatura a nível mundial. Então, vivendo em uma situação em que é muito importante compreender o desenvolvimento histórico das literaturas do mundo dentro do sistema das diferentes globalizações, ou seja, numa situação em que a primeira fase de globalização acelerada com Espanha, com Portugal, com a globalização do português, do espanhol e também do latim, a nível mundial, cria as bases para o desenvolvimento posterior das diferentes fases de globalização. Até esse ponto, a cultura china e a cultura árabe eram superiores à cultura do Ocidente. Mas com a colonização, se transforma esse panorama histórico de forma fundamental. Então, nesse quadro, nesse panorama histórico, vemos a diferença, por exemplo, entre a lógica china, a lógica cultural chinesa e a lógica do Ocidente no século XV, quando Zhe descobre a América Latina umas décadas anteriormente a Cristóbal Colón, a Cristóforo Colombo, no momento em que aparecem os Baochuan, os grandes navios chineses com uma navegação superior, com métodos de navegação superior, com tropas a bordo desses navios e finalmente percorrem toda a costa de hoje é América Latina e voltam na China. Allí, Chang'e é completamente degradado, a frota é destruída e impõe-se então a regra novamente de Tianxia, ou seja, tudo o que está por debaixo do céu. Tianxia. E é um conceito territorializado, não basado no movimento. Poucas décadas depois, aparece Cristóforo Colombo com 3 navios pequenos, ínfimos, comparados com os navios chineses, com uma preparação, formas de navegação muito inferiores, e desde o primeiro momento, expansão, conquista e colonização. Desde o primeiro momento. As lógicas culturais do Ocidente se inscrevem nesse momento, nesse movimento da Mesopotâmia, da épica de Gilgamesh, passando por Egípcia, Fenícia, Grécia, Itália e o mundo ibérico, Portugal e Espanha. A expansão que é o fundamento da cultura ocidental.
Então, vivendo num mundo hoje que cada vez mais está basada numa irracionalidade a nível político, a nível militar, a nível cultural também, em que as ciências da humanidade sofrem de uma marginalização crescente, uma marginalização cada vez maior, devemos sacar as consequências dessa situação necessariamente. Sacar essas consequências no mundo em que a guerra também é um fenômeno cotidiano e cada vez mais forte. Mas de uma humanidade refugiada. Em 1970, segundo as cifras da ONU, das Nações Unidas, vemos 2,4 milhões de refugiados a nível mundial. 10 anos mais tarde, em 1980, vemos então 7,4 milhões de refugiados. 10 anos mais tarde, em 1990, vemos 17,4 milhões de refugiados. E em 2021, sobrepassamos 100 milhões de refugiados. Não? 100 milhões, perdão. 100 milhões de refugiados a nível mundial. Hoje, com a guerra da Ucrânia e com o que passa na Palestina, temos mais todavia. Em 1970, Juan Goytisolo, um escritor espanhol, catalão, escreveu que, fazendo contre-rendu de uma novela, de romance de Emine Sevgi Özsamar, de uma grande escritora alemã de origem turco, disse que as literaturas alemãs vão ser escritas por autores e autoras turcas. As literaturas inglesas serão escritas por autores e autoras da Índia e de Paquistão. A literatura francesa será escrita também por autores da francofonia do mundo caribe e de outras partes do mundo. E a primeira concepção de uma literatura sem morada fixa. De uma literatura basada na dimensão translingue ou translinguística, utilizando diferentes idiomas numa mesma obra, numa mesma criação cultural, literária de uma autora ou de um autor, em que convivem diferentes idiomas. Um pouco como nos Sermões de Estrasburgo, onde convivem também diferentes idiomas, diferentes línguas na mesma obra, no mesmo texto. Fazendo então sacando a conclusão, vemos que nos prêmios Nobel de literatura existem nomes como Naipaul, existem nomes como Gao Xingjiang, existem nomes como também grandes autores como Amin Maalouf, do mundo francófono, ou Jorge Semprún, do mundo hispano-francófono, também são grandes autores as que cambiam o idioma e escrevem de uma forma translingue. Mas também na grande autora alemã, Müller,
Herta Müller, não sei se existem traduções ao português. Ela nasceu em România e escreve em alemão, mas disse que se o romano parece ausente da sua literatura, está em cada frase, está em cada fórmula da sua literatura. Ele, incluso também nas literaturas, al parecer monolingües, é basada em práticas translingües. E vemos que essas literaturas sem morada fixa são cada vez maiores, também com o número de refugiados. Agora, a literatura alemã, com mais de 5 milhões de refugiados na Alemanha atual, na última ola, mas com mais refugiados, se abrimos o panorama, os últimos 20 anos, vemos que muitos autores são de diferentes idiomas. O atual presidente do PEN Club alemão chama-se José Oliver. E José Oliver é filho de chamados trabalhadores convidados, Gastarbeiter, como se diz na época, e tem passaporte espanhol, e o presidente do PEN Club alemão escreve em alemão, escreve em espanhol, escreve em alemão, que se fala também na Floresta Negra, e escreve também uma mescla entre esses diferentes idiomas. Mas convivem, então, diferentes idiomas, e o poeta quizás mais famoso das letras alemãs, como na sua época o grande poeta romântico em Alemanha foi Adalbert von Chamisso, que se chamava Chamisso e era de origem francesa. Mas essa é todavia uma situação anterior a essa situação que é descrita por Goethe. Então, vemos que no mundo em que também se marginalizam as nossas disciplinas, é necessário transformar a nossa defensiva, a defensiva das literaturas e das filologias, e, por supuesto, além disso, existem diferentes tradições filológicas, não só a filologia no sentido do Ocidente, mas também a filologia milenária no sentido chinês. Então, vemos como aparecem diferentes lógicas nas que se inscrevem as literaturas do mundo atual. E vivimos no mundo em que claramente as ciências naturais não podem apresentar soluções aos grandes problemas ético-morais do mundo atual. E constatando que as literaturas do mundo anteriores às diferentes fases de globalização já continham um saber conviver, um saber de convivência, atravessando os milênios, atravessando as regiões, atravessando as diferentes culturas, atravessando os diferentes sistemas econômicos, etc. Contém um saber que, através do coração pulsante da literatura, da intertextualidade, se transmite por milênios. Então, as filologias devem voltar sobre o seu caminho para enfrentar-se com esse passado
com esse saber que contém as literaturas do mundo. As ciências naturais não aportam soluções aos problemas desse século. As ciências naturais encontram soluções aos problemas tecnológicos. Temos um desenvolvimento tecnológico muito superior ao desenvolvimento a nível ético. E estamos também perdendo importância a nível das disciplinas e da literatura a nível mundial, parece. Mas nos sistemas ditatoriais autoritários se vê que a literatura tem muito peso. Entre as autoras e os autores atuais, muitos são autores perseguidos, exilados, mutilados, matados, assassinados. Para os ditadores desse mundo, está claro a importância da literatura. As disciplinas, às vezes, não estão presentes essa dimensão da atualidade, da importância do discurso literário nesse mundo. Então, as literaturas do mundo necessitam uma presença de uma filologia que trata dessas dimensões éticas conteúdas nas literaturas do mundo, desde os seus começos. Então, só a esse nível, creio que será possível dar outra vez importância às disciplinas marginalizadas nesse mundo de hoje. Vemos que o interesse dos estudantes a nível mundial é muito interessante, porque no mundo do Ocidente está baixando, do chamado Ocidente, no mundo europeu e no mundo dos Estados Unidos. Está baixando. E vemos como está baixando, segue baixando. Vemos a América Latina, que é uma situação difícil, mas é uma presença mais ou menos. E vemos no mundo chino, onde o ensino das disciplinas, das diferentes línguas, é crescente, por em cima. Está subindo. Então, vemos que as regras do jogo nas nossas disciplinas devem mudar-se, devem transformar-se, deixando atrás conceitos como a literatura mundial. Conceitos que são cêntricos, inventados por Europa e para adaptar-se a um sistema a nível mundial, mas cartografiando com só um centro europeu ou estadunidense. Temos agora a grande possibilidade de intervenir numa situação que é bastante difícil a nível das guerras que nos ameaçam. As guerras que, depois de uma fase de globalização, estão, não tem outra expressão, à flor de pele, estão iminentes. As disciplinas, as filologias do mundo, incluindo diferentes tradições filológicas, então devem transformar-se. Devem ir até uma situação em que a inteligência artificial oferece e estabelece outros sistemas linguísticos. A inteligência artificial, com traduções muito rápidas, em segundos, de texto qualquer, oferece a possibilidade não de centrar-se num solo idioma, o inglês, sino utilizando diferentes idiomas, diferentes línguas. A experiência translíngua está feita já.
a experiência translíngua está feita nas literaturas do mundo. Então, é um saber que é precursor, é sísmico, no sentido da situação mundial. Então, il faut y aller. Então, é uma demanda iminente de transformar as nossas disciplinas. Muito obrigado. Tá ligado? Tá. Muito obrigado, professor Et. Eu acho que, como a gente ainda tem aqui, então, alguns minutos, eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer muito ao professor Otmar Et pela conferência e abrir a palavra para uma discussão entre nós aqui, para um debate. Gostaria de saber se alguém gostaria de falar. Rita, vamos utilizar um outro microfone, de repente? Eu posso ficar com um desses aqui? Ah, tem outro, então tá ótimo. Então, bom dia a todos e a todas. Professor Et, extremamente grata por essa confusão que o senhor criou nesse momento, porque em nenhum momento da manhã em que eu aguardava pela sua fala, eu esperaria que ela chegasse à inteligência artificial e uma renovação filológica articulada a esse recurso da inteligência artificial. Eu ainda vou precisar metabolizar bastante de tudo que a gente anotou e acompanhou. Ainda bem que está gravado, porque eu acho que mais do que eu posso assimilar nesse curto período. Muito agradecida. Eu gostaria que a senhora retomasse, por gentileza, um conceito que eu perdi sobre o avanço ultramarino dessa primeira onda de globalização, quando a frota, ou segunda, agora não, primeira, a frota de Cristóvão Colombo chega à China, e aí o senhor mobiliza um conceito chinês de territorialidade, se eu entendi corretamente. E o senhor opõe bastante o conceito de territorialidade ao conceito de movimento, territoire, em oposição ao conceito indiano de mobilidade. Eu gostaria de saber se o senhor entende esses dois movimentos como informando as práticas translíngues hoje, se essa oposição ainda pode ser identificada. Então, em primeiro lugar, gostaria de saber desse conceito chinês, tudo que está embaixo é meu, se eu entendi corretamente, eu gostaria de saber. E o segundo, essa oposição indiana e chinesa, por gentileza. Muito obrigada. Sim, uma pergunta muito interessante, muito importante também. Muito obrigado. O conceito do movimento na minha teoria literária é muito importante. Movimento também em todos os sentidos. E vemos porque se vemos os movimentos como uma espécie de indicador de uma cultura, por exemplo, vemos claramente que também é possível diferenciar entre diferentes culturas do mundo, porque viagem não é viagem. Não? Marco Polo é uma viagem até a China de então, com olhos do comerciante. Ibn Battuta é uma viagem até China também meio século depois, com olhos de crente e de comerciante também. Mas os chinos, os viajantes chinos, viajam dentro do território chinês. Estabelecem também relações comerciais, mas o conceito da colônia não existe na cultura china. Então, são diferentes. O movimento já a nível
pragmático, a nível físico, diz muito sobre uma cultura. Então, o movimento entre diferentes línguas e também as diferentes culturas têm diferentes facilidades para integrar e para atravessar diferentes idiomas, não? Então, uma das vantagens e por isso também uma vantagem a nível econômico, comercial, político, militar do Ocidente é a dimensão translingüe, a dimensão de atravessar diferentes línguas de forma fácil. E o mesmo do mundo árabe também. Então, poderíamos ver a dimensão translingüe também nas suas consequências históricas, como parte de uma história que nos informa, que nos cria, que nos produz agora, não? O movimento, por exemplo, nas literaturas de Ocidente, configura diferentes formas de apropriação do mundo. Essas formas de apropriação em forma de círculo, viagem de Cristóbal Colón, como a viagem de religioso a uma cidade preferida, a uma cidade como Jerusalém, com as guerras, como Santiago de Compostela, peregrinação. Diz muito sobre a configuração espiritual do movimento na literatura também. Então, se as filologias devem transformar-se, é porque devem abandonar concepções territoriais estáticas. Também nas literaturas chinesas, que vemos hoje em dia, por exemplo, Mo Yan, o prêmio Nobel da Literatura, se basa numa abertura até a literatura latino-americana, muito importante para ele, mas também uma abertura com Kafka. É muito interessante, é uma nova época e se basa num movimento que é relativamente jovem na literatura china. Ao mesmo tempo, nas literaturas árabes existe uma nova forma de recuperar, de ideal, de conceber um movimento dentro de um sistema literário em que o beijo centro do Líbano já não existe, não? Então é muito interessante ver essas literaturas em crise também caracterizar-se cada vez mais por os movimentos. São literaturas sem residência fixa, no sentido que não elaborei na conferência, como tampouco elaborei o que eu fiz no livro de Franz Aria, sino deixando isso como uma base com que quero entrar num diálogo com vocês, não? Para abrir esses conceitos para um público informado e especializado no Brasil e para realmente criar um diálogo
forte, não? Então, esse movimento, o movimento é básico para entender as literaturas do mundo, mas a semantização desse movimento é diferente segundo as lógicas culturais. E é interessante ver essas lógicas em perpétuo jogo entre eles, não? Como em as literaturas sem morada fixa. Mas, Pablo? Obrigado por la palestra. Estoy un poco influenciado por el mundo andino, porque veo de organizar un evento na USP, más jornadas andinas, con a mesma verba da CAPES. O Brasil cheio está de eventos. Então, gostaria de fazer duas perguntas a partir desse mundo, né, tão particular dos Andes, né? Então, você falou da literatura como um sistema multipolar no mundo polarizado, mas isso, onde está o lugar do conflito nesse olhar, né? Porque até hoje, né, os escritores da Serra, da Raposa de Arriba, El Zorro de Arriba, de Argueda, continuam sendo editados quando têm que ser publicados em Lima. Esse problema continua. E eu confesso que quando convidamos colegas de Cusco e dos Andes mesmos, né, nós temos essa preocupação pela parametrização do espanhol e não sabemos o que fazer, né, com esse tipo de questões. Quero dizer, há muito conflito e resoluções, né? Então é muito esperançosa a literatura como algo multipolar, mas por outro lado também é muito conflitiva e temos muitas irresoluções. Então, como o senhor pensa essa dimensão? E a segunda coisa é qual é a sua ponderação sobre a inteligência artificial. Retomo aqui a fala da colega, porque fiquei muito surpreso que um colega da Universidade de San Marcos de Lima fez todo um programa, né, de ensino de quechua utilizando a inteligência artificial, com um avatar onde aparecia uma mulher mestiça falando em quechua e ensino de quechua sem nenhum tipo de preconceito com a inteligência artificial. Eu pensava, são peruanos, né? São da San Marcos de Lima, com esse projeto andino, um pouco a apropriação da tecnologia do outro, como fizeram com a escrita, mas não tinha preconceito nenhum e eu fiquei surpreso. E também é um dado que, por exemplo, essa plataforma de ensino de quechua com inteligência artificial não foi feito com verba da universidade, mas como um projeto dos próprios professores. Quero dizer, né, como é que pensamos a inteligência artificial nesse mundo translingüe, né? Obrigado. Sí, muito obrigado pela pergunta del zorro de arriba e el zorro de abajo. Pensando na tradição andina com Inca Garcilaso de la Vega, ele está sepultado numa capilla del Purgatorio, na mezquita de Córdoba. E consta en su lápida que ele mesmo escreveu que era tradutor de león hebreo, de una familia de españoles conquistadores y de una familia de los incas, regrupando, digamos, uniendo a fe católica, a fe hebrea, a fe incaica e com diferentes idiomas, não? Então é uma tradição bastante andina também, atravessar diferentes idiomas, diferentes línguas. E pensando então lá a nível
da literatura de autores peruanos, por exemplo, claro que existe a nível econômico uma Weltliteratur, um sistema de Weltliteratur centrado em diferentes centros comerciais, não? Que são Paris, Frankfurt, New York, London. Mas esse sistema já não funciona bem. Esse sistema está transformando-se. Um autor como Mário Vargas Llosa ha utilizado muito bem esses diferentes centros do Ocidente para a sua literatura. Não? É uma literatura que começa num bairro de Lima, e que depois que vai à Serra, que vai ao Amazonas, que vai ao mundo do Caribe, que vai ao mundo africano, etc. E a nível mundial, passando por o Brasil, na guerra do fim do mundo. Então, é um recorrido, um caminho muito bem pensado de um autor peruano frente às demandas do Ocidente, mas também a nível de uma incorporação de mais e mais mundo. Não? Então, esses dois autores, e poderíamos falar de outros autores peruanos também, Garcilaso de la Vega el Inca, Mário Vargas Llosa, muito diferentes, mas se podem inscrever numa mesma lógica andina. A segunda parte da sua pergunta é uma pergunta até para o futuro. Não? Inca Garcilaso de la Vega, importância da tradução, sim. A tradição da tradução é muito importante, mas com a inteligência artificial, a tradução quase simultânea oferece outras possibilidades. Não só num sentido que 4 anos atrás de meus livros se traduz ao inglês automaticamente. Mas os meus estudantes chineses utilizam diariamente os diferentes programas de inteligência artificial para traduzir qualquer texto de Ocidente imediatamente em chino. Então, é muito interessante, para mim sempre constituiu um estímulo fundamental para meu trabalho, a vida dos estudantes, porque dão exatamente o que, trabalhando com os estudantes, uno compreende aonde vai o mundo, generalizando um pouco, porque os estudantes utilizam diferentes meios que nos informam sobre as futuras possibilidades da disciplina também. Então, é interessante ver que no mundo acadêmico alemão, o mundo acadêmico alemão tem muito medo, paura? Medo. Dizia italiano, paura. Medo da inteligência artificial, não? Porque os estudantes poderiam falsificar, etc, etc. No mundo chinês não existe esse medo de igual forma, porque se vêem mais bem as possibilidades tecnológicas que podiam insertar-se, integrar-se no ensino das literaturas em línguas estrangeiras. Não? Então, é muito interessante aprender com os estudantes. E a ausência dos estudantes nas disciplinas no Ocidente tem que ver com a falta de relevância social dessas disciplinas. Essas disciplinas já perderam a concepção da sua própria relevância.
E então é necessário, há duas possibilidades: ou desaparecem de uma forma minimalizada, ou tratam de reformar-se, de transformar-se outra vez para inscrever-se em uma relevância social que já tinha com anterioridade, não? Então, essa a pergunta com a tradução é uma pergunta fundamental para o futuro de nossa disciplina e de nossas disciplinas, não? Comparatística, filologias em línguas estrangeiras, etc, etc. Então, sim, é uma pergunta decisiva. Tem mais uma pergunta aqui, professor. Bom dia, professor. Eu sou Luciana Racier, de Santa Catarina. Gostaria de agradecer muito, muito a sua conferência. Eu já leio o senhor há algum tempo através do Gerson Neumann, lá de Porto Alegre, mas ouvi-lo, e daí a questão dos eventos presenciais é fractal. As sinapses são de outro, como colocou a colega Rita, são de outra ordem. Então, quero agradecer muito por essa oportunidade. Eu gostaria de ouvi-lo, por favor, sobre 3 pontos, e, de certo modo, a pergunta do colega já introduziu um deles. Hoje à tarde, eu vou iniciar minha fala nos pensando como nômades intelectuais. Então, dentro das mobilidades culturais, gostaria de ouvir o senhor sobre, um pouquinho, literaturas orais, literaturas de povos indígenas, muitos deles com essa tradição nômade, né, de reconhecer uma tradição, mas constantemente reatualizar essa tradição, em constante contato com os outros nesse movimento. E em que medida nós podemos pensar a intertextualidade, que é esse coração pulsante, dentro dessa ótica da mobilidade entre os textos, né? Desse percurso que busca a tradição e reatualiza a tradição. Muito obrigada. Sim, existe no Brasil a Universidade Latino-Americana, não? Que combina o espanhol, o português brasileiro e as línguas, por lo menos guarani, não? As línguas indígenas. Então, é uma iniciativa que, creio, em tempos de Bolsonaro foi cortado, mas é muito importante, me parece. Na China existem 56 etnias minoritárias, como se diz em chinês, e a integração das diferentes línguas regionais e as diferentes línguas minoritárias é muito importante. O meu exemplo de José Oliver, e com uma referência às literaturas minoritárias, como o alemão, que eu falo alemão e não sou alemão, como José Oliver também, e a integração dessas línguas é muito importante. É mais fácil integrá-las com inteligência artificial agora, não? Porque nos oferece a possibilidade de uma eu sei que as línguas indígenas, por exemplo, são as últimas em integrar-se no sistema de inteligência artificial, de tradução, etc. Não? Como o chinês foi depois não foi a primeira língua, não? Então, existe uma hierarquia
dentro do sistema da inteligência artificial, mas mais tarde será disponível para cada idioma, para cada, incluso dialectos de uma zona. O dialecto da minha região não se compreende em Hamburgo, digamos, não? Então, é muito importante integrar esses idiomas a nível literário também. Já está feito, já está realizado, não? O presidente do PEN alemão é um presidente que incorpora praticamente também as línguas minoritárias, además de uma língua a nível mundial, o espanhol, uma língua a nível supranacional, o alemão, uma língua regional do alemão e um dialecto do espanhol. Então é muito interessante. Se vemos, por exemplo, a Suíça, que forma parte das pesquisas também sobre Yokotávara, não? Mas também sobre literatura suíça-alemã. Então vemos que a complicação da literatura suíça em 4 idiomas, de tipo regional, local, então supranacional e mundial, o francês como língua mundial, é muito interessante. Então, cada região literária tem uma complexidade incrível, superior ao que pensa a nível do sistema mundial, a nível do sistema também econômico da Weltliteratur, que, claro, segue em vigor, mas perde cada vez mais força. E as literaturas sistematicamente indicam essa transformação. Rita queria... Tá. Na verdade, a título de prestação de serviço, eu acho que vocês devem saber, vocês aqui no Rio, que está em cartaz a exposição em Eporã, Memória e Transformação, que é a primeira exposição dedicada às línguas indígenas no Brasil. É uma exposição originalmente produzida pelo Museu da Língua Portuguesa, que está aqui, está na minha fala de quinta-feira, mas está no MAR, né? Museu de Arte do Rio, desde 19 de abril. E essa exposição eu vi em São Paulo, e eu acho que quem não é do Rio e puder roubar um tempinho para ver essa exposição, por favor, porque as questões literárias, linguísticas, culturais, nômades, os apagamentos, estão todos lá. O silenciamento está explicitado. Eu acho que é uma ocasião muito oportuna, no âmbito desse colóquio, convidar vocês a assistirem, aqueles que não são daqui, eu imagino que os cariocas todos já devam ter ido, no Museu de Arte do Rio. Só isso. E eu queria também pedir para você comentar um pouco mais, Ótima, uma parte da questão que o Pablo trouxe, que eu acho que pode ser muito interessante da gente reforçar também, como que dentro de uma concepção de literaturas do mundo, de uma literatura multipolar, o conflito também está presente, ou o tensionamento de uma pressão estandarizadora dos idiomas, ou uma pressão mercadológica que pode, inclusive, apagar diferenças, apagar diversidades linguístico-culturais, pode estar também presente dentro de uma abordagem como a que você propõe, né, de um olhar para não a literatura mundial, numa clave universalizante, mas das literaturas do mundo. Uma pergunta muito complicada também.
membro, as últimas frases do livro de Erich Auerbach sobre mimesis, quando ele está convencido de futuro monolíngue em inglês. É uma profecia completamente errônea, falsa, não? Porque esse mundo monolíngue não se realizou. O interessante dessa situação, na crise que estamos vivendo nesse momento, é que com o domínio na quarta fase de globalização acelerada de um solo poder, de Estados Unidos, levou a uma situação terrível, levou a uma situação de extrema repartição das riquezas, uma situação da extrema explotação da natureza, a uma extrema situação das oposições entre diferentes países também, não? Países do primeiro mundo, do segundo mundo, desaparecido, do terceiro mundo e do quarto mundo, não? Então, essa situação que terminou ao terminar-se ou ao acabar-se a quarta fase de globalização acelerada, agora está transformando-se até um mundo diferente. E as guerras atuais, tanto em Ucrânia como em Palestina, são horríveis. É muito perigoso porque conllevam a possibilidade da autodestruição do gênero humano, não? E nessa situação também oferece outro mundo. E não quero fazer diferenças entre diferentes sistemas políticos, não? Eu sou democrata convencido no modelo das democracias europeias, mas não será um artigo de exportação como anteriormente a Europa exportava o cristianismo, não? É um artigo colonial. Então, vivimos num mundo em que é importante que convivam diferentes lógicas culturais, lógicas políticas, lógicas de todo tipo. Nesse mundo que felizmente chegou a terminar-se a quarta fase de globalização acelerada, estamos outra vez com as grandes perguntas do gênero humano, como viver juntos, não? É a grande pergunta da literatura de milhares e milhares e milhares de anos. E Scheherazade tinha seus próprios meios para combater as barbaridades masculinas, não? É muito interessante que quase nadie se interessa por os métodos de Scheherazade, mas são muito interessantes também para construir o mundo de hoje, o mundo de amanhã. Então, eu creio, é uma resposta de través à tua pergunta. Eu creio a possibilidade de transformar
o saber das literaturas do mundo novamente na sociedade. Creio que outras disciplinas, como a filosofia, não têm acesso a métodos narrativos como a literatura. Tem acesso a métodos mais bem discursivos. E, sobretudo, são agora, não antes, agora são disciplinas disciplinadas, com um discurso disciplinado. A literatura não é disciplinada. É revolta, rebelde, e não se reduz a uma sola lógica. Não? Então, a dificuldade que têm os ditadores, ou as ditaduras desse mundo com a literatura reside no feito que as literaturas não dizem um discurso contra poder. Não é um discurso de resistência, mas a literatura oferece um discurso polissêmico que dá diferentes soluções a um problema, mas não é um saber discursivo, é um saber que é capaz de integrar diferentes pontos de vista. Não? Nesse sentido, eu vejo que será necessário reconstruir as nossas disciplinas num sentido basado muito mais sobre as literaturas do mundo. Nossas disciplinas devem seguir como disciplinas, então como discurso acadêmico, mas o contato com os autores, as autoras de hoje é muito mais importante para esse futuro das nossas disciplinas. Sim, e essa seria a minha resposta. Muito obrigado, professor. Infelizmente, a gente não tem mais tempo agora para as questões ou debates agora, por conta do momento do almoço. A gente, então, vai encerrar a mesa aqui. Agradeço novamente ao professor Otti Maretti. Obrigado pela sua paciência.